Um síndico arrogante cortou minha energia sem aviso, pensando que eu era apenas mais uma moradora idosa e indefesa. O que ele não imaginava é que sou a proprietária majoritária da companhia elétrica da cidade. Quando descobriu a verdade, seu império de corrupção desmoronou em segundos. Uma história de justiça, vingança silenciosa e poder nas mãos certas. Prepare-se para uma reviravolta emocionante. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Imagina só um síndico arrogante achar que pode brincar com a vida de uma idosa aposentada como eu. Grande engano dele. Cortar minha energia sem aviso prévio foi a maior burrada que aquele almofadinha de terno poderia ter feito. Ele não fazia ideia de com quem estava mexendo. Senhoras e idosas como eu são sempre subestimadas, não é mesmo? Mas por trás deste cabelo grisalho e desta postura discreta, eu escondo um trunfo que fez aquele ditadorzinho de condomínio engolir cada palavra arrogante que já pronunciou contra mim. Você já teve aquela sensação horrível de chegar em casa depois de um dia cansativo, apertar o interruptor e... nada? Pois é, minha querida, foi exatamente isso que aconteceu comigo numa terça-feira que começou como qualquer outra. O Elite Gardens, condomínio onde moro há mais de 15 anos, sempre foi meu cantinho de paz. Um lugar onde, aos meus 72 anos, eu esperava viver com tranquilidade depois de uma vida inteira dedicada à minha carreira. E que carreira! Mas isso é algo que poucos sabem, e o nosso querido síndico Roberto certamente não fazia a menor ideia. Sempre fui discreta sobre minha vida profissional. A maioria dos vizinhos me vê apenas como a dona Irene, aquela senhora simpática do 502 que cultiva orquídeas na varanda e troca receitas de bolo nas festas juninas. Poucos sabem que fui uma das primeiras mulheres engenheiras elétricas formadas pela Universidade Federal nos anos 70. Em uma época em que homens diziam na minha cara que eu estava ocupando o lugar de um pai de família, como se eu não tivesse meus próprios sonhos e capacidades. Roberto assumiu a sindicância do Elite Gardens há aproximadamente um ano. Um homem na casa dos 40 anos, com aquele tipo de charme ensaiado que impressiona pessoas facilmente manipuláveis. Cabelo impecavelmente penteado, terno sempre alinhado e um sorriso que nunca chega aos olhos. Desde o primeiro dia, ele se apresentou como um modernizador, alguém que transformaria nosso simplório condomínio em um espaço premium. Palavras dele, não minhas. As mudanças começaram sutilmente. Primeiro foram as plantas do hall de entrada, substituídas por espécies artificiais mais elegantes. Depois foram os funcionários mais antigos, dispensados para dar lugar a uma equipe profissional terceirizada. Mas o golpe mais duro veio quando ele anunciou seu grandioso projeto de modernização infraestrutural. Um nome pomposo para o que, na prática, significava aumento absurdo nas taxas condominiais e obras intermináveis que transformaram nossa tranquila rotina em um inferno de barulho e poeira. Nas reuniões condominiais, que antes eram espaços de diálogo, Roberto transformou-se em um showman. Apresentações em PowerPoint cheias de gráficos incompreensíveis, jargões técnicos desnecessários e promessas grandiosas. A maioria dos moradores, idosos como eu, buscando apenas paz nessa fase da vida, aceitava tudo com uma resignação que me partia o coração. É para valorizar nosso patrimônio, repetiam como ovelhinhas treinadas, enquanto assinavam autorizações para gastos cada vez mais exorbitantes. Mas engenheira que sou, mesmo aposentada, os números nunca mentem. Para mim, aqueles orçamentos estavam claramente inflacionados. As especificações técnicas propositadamente vagas. E as empresas contratadas, sempre as mesmas, com nomes diferentes, mas curiosamente com os mesmos sócios. Comecei a fazer perguntas inconvenientes durante as assembleias. Dona Irene, a senhora está confundindo as coisas. Ele respondia com aquele sorriso condescendente. Deixe essas questões técnicas para quem entende, sim? Aquela frase foi a gota d'água. Eu, que projetei sistemas elétricos para indústrias inteiras, que supervisionei a eletrificação de comunidades inteiras, sendo tratada como uma velha senil que não consegue entender um simples orçamento. Decidi então fazer minha própria investigação.
Durante semanas, solicitei documentos, analisei contratos, pesquisei no Cadastro Nacional as empresas envolvidas. O que descobri foi pior do que imaginava. A empresa principal contratada para a renovação elétrica, mas se pasmem, pertencia ao cunhado de Roberto. Os materiais comprados custavam o triplo do valor de mercado e as especificações técnicas eram de qualidade questionável, potencialmente perigosas. Preparei um dossiê completo, gráficos, tabelas comparativas, registros fotográficos, tudo organizado com a precisão que aprendi durante meus 40 anos de carreira. Na véspera da assembleia em que planejava apresentar minhas descobertas, encontrei um aviso formal sob minha porta. Eu estava inadimplente há 3 meses e minha participação na reunião estava condicionada à quitação imediata dos débitos pendentes. Que coincidência interessante, não? Especialmente porque tenho todos os comprovantes de pagamento religiosamente organizados. Quando confrontei Roberto no corredor, ele deu de ombros. Sistemas falham, dona Irene. Apresente seus comprovantes à administradora e resolveremos isso, eventualmente. 3 dias depois, numa quinta-feira particularmente quente de janeiro, cheguei em casa após uma consulta médica. Estava exausta, sonhando com um banho fresco e meu ventilador. Apertei o interruptor e nada. Checagem rápida. Não era problema no disjuntor e o restante do prédio tinha energia. Era apenas o meu apartamento. Na portaria, fui informada que o corte havia sido autorizado pelo síndico devido à minha inadimplência persistente e que só seria religado após o pagamento das taxas pendentes, acrescidas agora de uma multa administrativa por procedimentos especiais. Eram quase R$7.000 que, segundo eles, eu devia. O zelador, um senhor que trabalhava no prédio, há décadas e conhecia minha pontualidade, parecia constrangido. Dona Irene, nunca vi isso acontecer antes, sussurrou ele. O síndico deu a ordem pessoalmente. Disse que a senhora estava dando problemas demais, ultimamente. Problemas demais? Ah, então era isso. Questionar superfaturamento, apontar irregularidades, exigir transparência. Isso era dar problemas. Eu poderia ter explodido ali mesmo, feito um escândalo, ameaçado processos. Mas minha avó Eulália, a mulher sábia que me criou, sempre dizia: Irene, a raiva é uma péssima conselheira, mas uma excelente combustível. Use-a para mover-se, não para consumir-se. Assim, decidi adotar uma abordagem mais estratégica. Voltei ao meu apartamento escuro e, à luz de velas que ironicamente criaram um ambiente até romântico, peguei meu telefone celular e fiz uma ligação. Não para qualquer pessoa, mas para Carlos Eduardo, presidente da Companhia Elétrica Regional. Vocês devem estar se perguntando: como uma aposentada tem o número direto do presidente de uma das maiores empresas de energia do estado? Bom, é simples. Depois de me aposentar como engenheira-chefe da própria companhia, investi todas as minhas economias em ações da empresa. Não sou apenas uma acionista qualquer. Sou a principal investidora individual, com cadeira cativa no conselho administrativo. Vocês conseguem imaginar a cena? Eu, iluminada apenas pela luz tremeluzente de velas, explicando calmamente a Carlos, Eduardo, que precisava de uma pequena verificação técnica no meu condomínio. Parece que estamos tendo alguns problemas interessantes por aqui, Cadu. Falei usando o apelido de infância dele, já que fui eu quem supervisionou seu primeiro estágio na companhia há 30 anos. Acho que seria educativo se você viesse pessoalmente. E traga aquela equipe de auditoria técnica, sim, aquela que usamos no caso da fraude na região sul. Durante 3 dias vivi como nos tempos antigos. Banhos frios, comida que não precisava de refrigeração, leitura à luz de velas. Roberto passava pela minha porta ocasionalmente, sempre com aquele sorriso afetado. Ainda no escuro, dona Irene, é só pagar o que deve. Ou talvez a senhora prefira se mudar para um lugar mais adequado à sua condição financeira? A condescendência em sua voz fazia meu sangue ferver, mas eu apenas sorria docemente. Estou muito bem, obrigada. Aliás, estou esperando algumas visitas amanhã. Pessoas importantes. O senhor estará disponível para recebê-las? A confusão em seu rosto foi impagável. Claramente,
Ele esperava lágrimas, súplicas, talvez até que eu cedesse e pagasse o valor extorsivo. Mas uma mulher que enfrentou assédio e discriminação durante toda a sua carreira em um ambiente majoritariamente masculino não se intimida facilmente com joguinhos de poder de um síndico de condomínio. Na manhã do quarto dia, uma comitiva impressionante chegou ao Elite Gardens. 3 carros executivos estacionaram em frente ao edifício. Do primeiro, saiu Carlos Eduardo, impecável em seu terno, acompanhado por 2 diretores. Do segundo, uma equipe de engenheiros e técnicos carregando equipamentos sofisticados. Do terceiro, para minha surpresa, desembarcou nada menos que a doutora Mariana, superintendente da Agência Reguladora de Energia. A expressão do porteiro era impagável. Nunca tantas pessoas importantes haviam visitado nosso condomínio. Estamos aqui para verificar uma irregularidade reportada pela engenheira Irene Campos, membro do nosso conselho administrativo e acionista majoritária, anunciou Carlos Eduardo em sua voz grave que não admitia contestações. Por favor, informe ao síndico que precisamos de acesso completo às instalações elétricas, registros financeiros relacionados a obras elétricas e, claro, ao apartamento da dona Irene, que aparentemente sofreu um corte indevido. Estava no hall de entrada ainda usando meu roupão de flanela. Afinal, sem energia, a máquina de lavar não funcionava, quando Roberto apareceu, claramente perturbado com a movimentação incomum. Seu rosto empalideceu visivelmente ao ver a comitiva. "O que está acontecendo aqui?" onde gaguejou. Carlos Eduardo deu um passo à frente. "Síndico Roberto, presumo." "Sou Carlos Eduardo Mendes, presidente da Companhia Elétrica Regional. Estamos aqui a pedido da engenheira Irene Campos." "Engenheira?" Roberto olhou para mim, confuso. "Sim, engenheira Irene Campos", repetiu Carlos com um tom de reverência, que fez meu coração quentinho. Ex-engenheira-chefe da nossa companhia, atual membro do conselho administrativo e, coincidentemente, nossa maior acionista individual. Ela reportou irregularidades graves nas instalações elétricas deste condomínio, além de um corte indevido de energia em sua unidade. A transformação no rosto de Roberto foi algo digno de ser filmado. Do pálido inicial ele passou para um vermelho intenso, depois para um branco fantasmagórico. Seus olhos saltavam entre mim, Carlos e a comitiva de profissionais que já começava a se espalhar pelo condomínio com pranchetas e equipamentos. "Deve haver algum engano." Ele tentou recuperar a compostura. "A dona Irene está inadimplente há meses e o corte foi um procedimento padrão." "Interessante", interrompeu a doutora Mariana, ajustando seus óculos, "porque segundo o artigo 172 da Regulação Estadual de Energia, o corte de serviços essenciais, como energia elétrica em unidades residenciais ocupadas por idosos, deve ser precedido por, no mínimo, 3 notificações formais, com intervalos de 15 dias, e só pode ser executado após análise de assistência social. O senhor tem os protocolos dessas notificações e o parecer social?" O silêncio de Roberto foi ensurdecedor. Aproveitei o momento para entregar a Carlos Eduardo minha pasta com todos os comprovantes de pagamento dos últimos 24 meses. Aliás, não estou inadimplente. Cada centavo foi pago dentro do prazo. Curioso como os registros desapareceram, não? O que se seguiu foi um verdadeiro espetáculo de eficiência profissional. Enquanto a equipe técnica inspecionava cada centímetro das instalações elétricas do condomínio, outra equipe revisava contratos e notas fiscais. Minha energia foi restaurada em questão de minutos, com um pedido formal de desculpas da companhia pela interrupção indevida, embora todos soubéssemos que a culpa não era deles. O relatório preliminar, apresentado ainda naquela tarde na sala de reuniões do condomínio, foi devastador para Roberto. Os engenheiros encontraram instalações fora das normas, materiais de qualidade inferior aos especificados nos contratos e, pior, indícios de um sistema paralelo de medição que poderia potencialmente superfaturar o consumo dos condôminos. "Estamos diante de possíveis crimes, síndico Roberto", explicou a doutora Mariana, com uma calma que só intensificava a gravidade da situação. "Fraude em medição energética, falsificação de documentos, apropriação indébita e discriminação contra a pessoa idosa.
sem mencionar as questões regulatórias que são de competência da nossa agência. Roberto, que durante toda a sua gestão exibia uma postura dominante e segura, agora parecia ter encolhido fisicamente. Posso explicar, houve um mal-entendido, murmurava, enquanto ajustava obsessivamente sua gravata. Foi quando a verdadeira cereja do bolo chegou. Marilene, uma vizinha do 304 que raramente aparecia nas reuniões, entrou timidamente na sala. Desculpem interromper, mas ouvi sobre a inspeção e... Bem, acho que isso pode ser importante. Ela entregou a Carlos Eduardo algumas folhas impressas. Meu filho trabalha no mesmo banco que o síndico Roberto. Ele notou algumas movimentações estranhas e... Bem, olhem por vocês mesmos. Os documentos mostravam transferências suspeitas da conta do condomínio para empresas fantasmas, que posteriormente redirecionavam os valores para uma conta offshore. Mais tarde, descobrimos que essas empresas eram controladas indiretamente pelo próprio Roberto através de laranjas. Carlos Eduardo se levantou ajustando o paletó. Acho que temos o suficiente por enquanto. Síndico Roberto, o senhor está temporariamente afastado de suas funções até a conclusão das investigações. Uma assembleia extraordinária será convocada para eleger um síndico provisório. Enquanto isso, a Companhia Elétrica Regional está assumindo a gestão emergencial das instalações elétricas deste condomínio, dado o risco iminente identificado. Naquele momento, senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Não era apenas por ter minha energia de volta, ou por ver Roberto finalmente enfrentando as consequências de seus atos. Era um sentimento mais profundo de justiça, de saber que aquela sensação de impotência que muitos idosos experimentam diariamente não era uma sentença definitiva. Nos dias que se seguiram, o Elite Gardens transformou-se em um verdadeiro formigueiro de atividades. Engenheiros refazendo instalações, auditores revisando contratos, investigadores coletando depoimentos. Os moradores, que antes pareciam resignados e submissos, agora encontravam coragem para falar. Histórias de intimidação, cobranças inexplicadas, ameaças veladas. Tudo vindo à tona. Uma semana após o incidente, a Assembleia Extraordinária elegeu um conselho gestor provisório, formado por 3 moradores, incluindo eu para minha surpresa. Precisamos da sua experiência, dona Irene, argumentou seu Antônio do 701. A senhora é a única que entende realmente de instalações elétricas aqui. Durante os 2 meses seguintes, trabalhamos incansavelmente para corrigir os danos causados pela gestão de Roberto. Renegociamos contratos, rescindimos acordos abusivos, estabelecemos protocolos transparentes. Cada decisão importante era discutida em assembleias abertas, onde todos tinham voz, inclusive os funcionários do condomínio, que finalmente podiam falar sem medo de represálias. O golpe mais duro para Roberto veio quando Carlos Eduardo voltou ao condomínio com uma proposta surpreendente. A Companhia Elétrica Regional está buscando condomínios para implementar um projeto piloto de sustentabilidade energética, explicou ele durante uma assembleia especial. Painéis solares, sistemas inteligentes de monitoramento, automação para eficiência, tudo financiado pela companhia como parte de uma pesquisa de longo prazo. Claro, não mencionei que eu havia sugerido esse projeto específico durante uma reunião do Conselho Administrativo, nem que havia recomendado pessoalmente o Elite Gardens como candidato ideal. Algumas coisas são melhores quando permanecem nos bastidores, não é mesmo? A transformação do condomínio foi além das instalações elétricas. Com a queda de Roberto, algo mudou no espírito coletivo dos moradores. As pessoas voltaram a se reunir no salão de festas para celebrações comunitárias. O jardim, antes negligenciado em favor de plantas artificiais elegantes, ganhou vida novamente com o projeto de horta comunitária liderado por Dona Zuleika, do 201. As taxas condominiais que haviam dobrado durante a gestão de Roberto retornaram a valores razoáveis. Ainda assim, conseguimos implementar melhorias significativas, provando que gestão honesta e transparente faz toda a diferença. Quanto a Roberto, as últimas notícias que tivemos é que ele vendeu seu apartamento no Elite Gardens.
e mudou-se para outra cidade. As investigações policiais e administrativas continuam e ele provavelmente enfrentará processos por anos. A imponente casa de praia que havia comprado recentemente com dinheiro suspeito foi colocada à venda para cobrir parte das restituições que deverá fazer ao condomínio. Em uma reviravolta irônica, fiquei sabendo que ele agora trabalha como vendedor em uma loja de materiais elétricos. A vida tem um senso de humor peculiar, não concordam? Agora você deve estar se perguntando: o que aprendi com tudo isso? Primeiro, que idade é apenas um número quando se trata de enfrentar injustiças. Segundo, que conhecimento é poder, especialmente quando combinado com paciência estratégica. E terceiro, que nunca, jamais, devemos subestimar uma senhora idosa com diploma de engenharia e ações em uma companhia de energia. 6 meses se passaram desde aquela terça-feira, fatídica quando me vi no escuro. Hoje o Elite Gardens é um condomínio completamente diferente. Nosso projeto de eficiência energética ganhou prêmios e atraiu visitantes técnicos de todo o estado. Nossas assembleias são espaços de diálogo verdadeiro, não de intimidação. E mais importante, restauramos aquele senso de comunidade que era a verdadeira alma do nosso pequeno pedaço de mundo. Quanto a mim, continuo sendo apenas a Dona Irene do 502, para a maioria dos novos moradores. Ainda cultivo minhas orquídeas e ainda troco receitas nas festas juninas. Mas agora, ocasionalmente, quando algum morador tem uma dúvida sobre instalações elétricas, ou quando a nova síndica precisa de orientação sobre contratos técnicos, é a mim que procuram. Minha avó Eulália costumava dizer, enquanto servia seu famoso pudim nas tardes de domingo: a verdadeira força não está em quem grita mais, alto ou mostra os músculos. Está em quem sabe esperar o momento certo para agir. Ela teria ficado orgulhosa de ver como transformei 3 dias de escuridão em luz, não apenas para mim, mas para toda uma comunidade. E sabe o que é mais engraçado? Semana passada, recebi um jovem técnico da companhia elétrica que veio fazer uma manutenção de rotina. Ele olhou para mim, uma senhora de cabelos grisalhos oferecendo café e biscoitos, e explicou com uma paciência exagerada como eu deveria usar o novo sistema digital de monitoramento. É bem simples, vovozinha. É só apertar este botão aqui. Não tive coragem de dizer a ele que eu havia participado do desenvolvimento do protótipo daquele sistema há quase 2 décadas. Às vezes, ser subestimada tem suas vantagens. Permite que você observe, aprenda e, quando necessário, surpreenda. Essa é minha história. Uma história sobre luz e escuridão, sobre justiça, tardia mas certeira, sobre o poder que reside em lugares inesperados, como nas mãos enrugadas de uma engenheira aposentada que se recusou a ser silenciada. Se você está enfrentando seu próprio síndico Roberto, lembre-se, conhecimento é poder, paciência é estratégia e a idade. Bem, a idade é apenas um detalhe irrelevante quando se tem ambos. E se algum dia você vir uma senhora idosa sendo menosprezada ou tratada com condescendência, pense 2 vezes. Ela pode ser apenas uma aposentada comum, ou pode ser a próxima Dona Irene, aquela que silenciosamente possui o controle sobre algo que você jamais imaginou. O jogo da vida é longo, e muitas vezes quem tem mais experiência sabe exatamente quando e como jogar suas cartas. Nunca subestime quem já viveu o suficiente para ver impérios ruírem e outros se erguerem do pó. Nós, velhinhas, podemos parecer frágeis à primeira vista, mas carregamos décadas de resiliência, estratégia e, no meu caso específico, um conhecimento técnico que fez um síndico arrogante perder o sono e o emprego. Agora, olhando pela janela do meu apartamento perfeitamente iluminado, observando o jardim comunitário florescendo e os vizinhos conversando amigavelmente, tenho certeza de que toda aquela escuridão temporária valeu a pena. Às vezes, precisamos passar por momentos de trevas para apreciar verdadeiramente a luz. Quanto a você, já parou para pensar em quantas Donas Irenes passa diariamente sem notar? Quantas histórias extraordinárias estão escondidas por trás de rostos comuns, aparentemente inofensivos? A próxima vez que você estiver tentado a subestimar alguém,
especialmente uma senhora de cabelos grisalhos. Lembre-se de mim e do meu querido ex-síndico Roberto. A vida tem um jeito peculiar de equilibrar as coisas. Ou, como diria minha avó Eulália, enquanto mexia seu molho de tomate: a justiça às vezes demora, minha filha, mas quando chega, vem com juros e correção monetária. Nada mais verdadeiro, vovó. Nada mais verdadeiro. Algumas pessoas me perguntam se eu não fui muito dura com Roberto, se não poderia ter resolvido tudo de forma mais discreta, sem destruir a reputação dele. Minha resposta é sempre a mesma. Não fui eu quem destruiu a reputação dele. Foram as próprias ações dele. Eu apenas iluminei o que ele fazia na escuridão. E, francamente, se há algo que aprendi em 7 décadas de vida, é que pessoas como Roberto raramente mudam por bondade ou conversa. Elas mudam quando as consequências de suas ações se tornam pessoalmente dolorosas. Quando o prejuízo não é mais apenas para os outros, mas para si mesmas. O episódio do corte de energia foi apenas a faísca que acendeu uma luz muito maior sobre problemas que já existiam há tempos. Se não fosse por esse incidente, quantos outros moradores, especialmente os mais vulneráveis, continuariam sendo vítimas silenciosas desse sistema corrupto? Às vezes, um pouco de escândalo é necessário para purificar o ambiente. Como um temporal de verão que parece assustador no momento, mas deixa o ar mais limpo depois que passa. Nas últimas semanas, recebi tantas mensagens e visitas de pessoas de outros condomínios que enfrentam situações semelhantes. Dona Irene, como a senhora teve coragem? Perguntam. E eu sempre respondo: não foi coragem, querida, foi indignação bem direcionada. Indignação, essa velha companheira que muitas de nós, mulheres da minha geração, aprendemos a domesticar desde cedo. Moças de família não se exaltam, diziam nossas mães. Engula o sapo, aconselhavam quando enfrentávamos injustiças. Durante décadas engolimos sapos até quase nos afogarmos neles. Mas sabe o que acontece quando você envelhece? A paciência encurta na mesma proporção em que a percepção se aguça. Você percebe que o tempo, esse recurso que antes parecia infinito, agora é precioso demais para ser desperdiçado com pequenas tiranias cotidianas. É por isso que mulheres com mais de 60 anos são frequentemente as mais temidas em assembleias, reuniões de bairro e audiências públicas. Não temos mais paciência para rodeios, nem medo de desagradar. O que vão pensar de mim? Deixa de ser uma preocupação quando você já viveu o suficiente para entender que a maioria das pessoas está ocupada demais pensando em si mesma para dedicar mais que alguns minutos pensando em você. Essa libertação é um dos presentes mais preciosos da idade. E foi esse presente que me permitiu enfrentar Roberto sem tremer, mesmo quando ele tentava me intimidar com seu poder temporário. Hoje, 3 meses após a queda de Roberto, nosso condomínio se tornou uma espécie de modelo regional. Recebemos visitas técnicas de outros edifícios interessados em nosso sistema de gestão transparente e em nosso projeto de eficiência energética. A Companhia Elétrica Regional transformou nossa história em um case de sucesso apresentado em congressos do setor. Da escuridão à inovação, como uma crise de governança se transformou em oportunidade. É o título da apresentação que Carlos Eduardo faz, sempre me citando como a heroína silenciosa do caso. Heroína? Não me sinto assim. Sinto-me apenas como alguém que se recusou a ser vítima quando tinha ferramentas para ser protagonista. E esse é o ponto que gostaria de deixar com você, que me acompanhou até aqui nesta história. Todos nós temos ferramentas, conhecimento, experiência, contatos, recursos, que podem ser usados quando enfrentamos injustiças. A questão é, estamos dispostos a usá-las? Ou preferimos o conforto temporário da resignação, mesmo sabendo que esse conforto geralmente vem acompanhado de um alto preço em dignidade? No meu caso, 3 dias sem energia elétrica foram um preço pequeno a pagar pela transformação que se seguiu, pela sensação de ver justiça sendo feita não apenas para mim, mas para toda uma comunidade que vinha sendo sistematicamente explorada. E se você está se perguntando se tudo isso realmente aconteceu, bem, vamos apenas dizer que há mais verdade nesta história
do que a maioria das pessoas imaginaria. Numa tarde de domingo, semana passada, estava eu na minha varanda regando minhas orquídeas quando uma nova moradora, jovem executiva recém-mudada, para o 305 parou para conversar. Dona Irene, é verdade que a senhora derrubou um síndico corrupto usando seus contatos na companhia elétrica? Perguntou ela, obviamente tendo ouvido as versões que agora circulam pelos corredores. Sorri, ajustando meus óculos. Querida, digamos apenas que aprendi ao longo da vida que luz e conhecimento são as melhores armas contra qualquer tipo de escuridão. Ela me olhou confusa por um momento, depois sorriu. Preciso aprender mais sobre eletricidade então, comentou brincando. Não apenas sobre eletricidade, respondi, sobre seus direitos, sobre como funcionam as coisas nos bastidores, sobre quem realmente detém o poder nos lugares que importam. A conversa continuou enquanto compartilhávamos um café na minha varanda. Ao final, ela saiu com um novo olhar. Aquele tipo de olhar que diz que uma semente foi plantada. E é assim que as revoluções realmente acontecem. Não com grandes explosões ou manifestações dramáticas, mas de varanda em varanda, de café em café, de história em história. Uma Dona Irene, inspirando uma futura Dona Irene, que inspirará outra, em uma cadeia infinita de mulheres que se recusam a aceitar a escuridão quando têm capacidade de acender luzes. Então, da próxima vez que alguém cortar sua energia, literal ou metaforicamente, pergunte-se: qual é o meu poder escondido? Quais são minhas conexões inexploradas? Qual conhecimento possuo que poderia mudar este jogo? E lembre-se, a paciência pode ser uma estratégia poderosa, mas nunca deve ser confundida com passividade ou aceitação da injustiça. Como dizia minha avó Eulália, enquanto bordava calmamente na cadeira de balanço, há tempo para semear e tempo para colher, mas há também um tempo para arrancar as ervas daninhas que estão sufocando sua plantação. Roberto foi minha erva daninha. Qual é a sua? E mais importante, quando você vai finalmente pegar suas ferramentas de jardinagem e começar a limpar seu próprio jardim? A vida é curta demais para vivermos na sombra criada por outros, especialmente quando temos a capacidade de criar nossa própria luz. Esta é Irene Campos, a dona da luz, encerrando seu relato. Espero que esta história ilumine algo dentro de você também. Além disso, quero compartilhar um último pensamento antes de nos despedirmos. Durante aqueles 3 dias, no escuro, tive muito tempo para refletir sobre como chegamos àquela situação. Não apenas eu e Roberto, mas todos nós, moradores do Elite Gardens. Como permitimos que um indivíduo assumisse tanto poder sobre nossas vidas cotidianas? Como baixamos a guarda coletivamente, entregando decisões importantes a alguém que mal conhecíamos apenas porque ele apresentava gráficos bonitos e usava palavras sofisticadas? A resposta, percebi sob a luz vacilante das velas, é surpreendentemente simples. Terceirizamos nossa responsabilidade cívica em troca de conveniência. É mais fácil deixar que alguém resolva os problemas. Mais confortável não ter que comparecer a reuniões entediantes ou estudar documentos complexos. Mais conveniente simplesmente pagar as contas e esperar que tudo funcione bem. Até que um dia você aperta o interruptor e se encontra no escuro. Esta história não é apenas sobre uma engenheira aposentada que usou seus contatos para derrubar um síndico corrupto. É sobre a importância da vigilância cidadã, do engajamento comunitário, da recusa em aceitar explicações vagas quando nossos direitos estão em jogo, especialmente para nós, mulheres acima dos 60 anos, que frequentemente somos tratadas como se fôssemos invisíveis ou irrelevantes. Como se nossa utilidade para a sociedade tivesse expirado junto com nossa juventude ou capacidade reprodutiva. Mas a verdade é que carregamos décadas de experiência, conhecimento e, em muitos casos, conexões que podem ser mobilizadas quando necessário. Somos, em muitos aspectos, as guardiãs da memória coletiva, as testemunhas de como as instituições realmente funcionam por trás das fachadas brilhantes. Roberto cometeu o erro clássico de confundir gentileza com fraqueza, discrição com ignorância
e idade com incapacidade. Um erro que, francamente, muitos ainda cometem quando lidam conosco. E talvez esse seja o verdadeiro poder da invisibilidade que frequentemente nos é imposta. Ela nos permite observar sem sermos notadas, aprender sem alertar e agir quando menos esperam. Como dizem por aí, nunca subestime uma velha com um telefone celular e tempo livre. Agora, após tudo isso, voltei à minha rotina tranquila. Minhas orquídeas continuam florescendo. Meus biscoitos de canela continuam sendo disputados nas festas do condomínio. E meus cabelos continuam ficando mais grisalhos a cada dia. Mas algo mudou fundamentalmente na forma como os moradores me veem e, mais importante, na forma como me vejo. Há uma confiança renovada em meus passos, um brilho diferente em meus olhos. A mesma Irene, mas agora plenamente consciente de seu valor e de sua capacidade de influenciar o mundo ao seu redor. E essa talvez seja a revolução mais importante que podemos fazer. Aquela que acontece dentro de nós. A recusa em aceitar definições limitantes do que podemos ou devemos ser. A determinação de ocupar espaço, fazer barulho quando necessário e permanecer em silêncio apenas quando este for uma escolha estratégica, não uma imposição. Da próxima vez que alguém tentar mantê-la no escuro, literal ou metaforicamente, lembre-se desta história. Lembre-se de que mesmo as luzes mais brilhantes podem ser apagadas temporariamente, mas o conhecimento sobre como reacendê-las, esse ninguém pode cortar. Obrigada por me ouvir. E lembre-se, sempre há uma faísca em você, esperando pelo momento certo para se transformar em chama.